lança os ídolos fora. Os ídolos têm que ser jogados fora, porque nós estamos em Betel, estamos na casa de Deus. A palavra Betel fala casa de Deus. Estamos em Betel, e aqui eu vou levantar um altar ao Senhor, e este altar, com certeza, ele vai ser derramado fogo na presença de Deus. Aleluia. Como está o seu altar, a sua vida? Como que você se encontra hoje na presença de Deus? Como que está o seu altar? Será que o seu altar está aceso? Será que o seu altar está apagado? Será que o seu altar ainda tem uma fumaça? A Bíblia nos diz que nós não devemos deixar apagar o pavio que fumega. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando essa ordem de Deus expressiva para os sacerdotes, que o altar tinha que permanecer aceso, não poderia apagar de hipótese alguma, porque o altar aceso simboliza comunhão com Deus, simboliza temor e adoração ao Deus Todo-Poderoso, simboliza uma vida íntegra com o Senhor. Sinal de altar aceso é ter, aleluia, uma comunhão ampla com Deus. Se o teu altar estiver apagado nesta noite, em nome de Jesus, começa a clamar o Deus do céu, começa consertando ele, porque o fogo de Deus vai descer e vai acender o seu altar, e o nome do Senhor vai ser glorificado sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos na passagem que lemos acerca de Elias, nós encontramos que Israel estava num declínio espiritual muito grande. Israel estava fora da direção de Deus, e agora Deus levanta um profeta, o nome Elias. Elias entra no cenário onde Israel estava totalmente fora da sua comunhão com Deus. O altar estava totalmente desarrumado, o altar estava derrubado, o altar estava realmente apagado. E Deus, ele olha para Elias, levanta Elias para confrontar contra Acabe. Acabe era um rei que saiu fora da direção de Deus, casou com mulheres estranhas, que não era permitido, mas ele mesmo assim, desobedecendo a lei de Deus, começa a namorar com Jezabel, e logo casa-se com ela. E Jezabel, o seu pai, era sacerdote do templo de Baal, era um povo pagão, um povo ímpio, que não tinha comunhão com Deus. E diz a Bíblia que quando ele se casa com Jezabel, Jezabel vem para Jerusalém, e conforme a história, o comércio central de Jerusalém eram ruas muito amplas, muito largas, e ela, a primeira coisa que ela faz é estreitar a rua do comércio para construir casas para os seus sacerdotes. E a Bíblia diz que o povo começa agora a adorar a Baal. O povo se esqueceu das maravilhas que o Senhor fez no passado. O povo se esqueceu de quando Deus tirou o povo do Egito com mão forte e poderosa. O povo se esqueceu que o mar vermelho se abriu para eles passarem. O povo se esqueceu que quando eles tiveram sede, brotou água da rocha no deserto. O povo havia se esquecido de quando eles tiveram fome, Deus mandou maná do céu para saciar a fome deles. O povo se esqueceu que deu vontade de comer carne, Deus enviou os cordonizes para que pudessem se alimentar. Deus fez coisas grandes e maravilhosas. O povo também se esqueceu que quando eles caminhavam no deserto, a roupa não envelhecia, o calçado não acabava, era a providência de Deus, era a mão de Deus. O povo se esqueceu que quando eles estavam lá para conquistar Jericó, eles oraram ao Senhor, consagraram a sua vida,
Deus abriu o Jordão, destruiu Jericó, e o povo cantou o hino da vitória. Eles se esqueceram de tantos milagres que o Senhor operou, e agora trocaram o culto a Deus por Baal, começaram a adorar a Baal. Eu quero abrir um parênteses aqui esta noite, e quero trazer para os nossos dias: quantas pessoas que se titulam como crentes estão dentro da igreja, mas em vez de adorar um Deus verdadeiro, estão adorando Baal, estão se dobrando através de muitas coisas que entristecem o Espírito Santo. Isso é sinônimo, isso é sinal de altar apagado, altar que perdeu a comunhão. Mas nesta noite o Deus que acende o altar está aqui nesta noite, neste lugar, e Ele está interessado em acender o seu altar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então assim o povo esqueceu, começou a adorar a Baal, a prostrar a Baal, e de repente surge Elias, o tesbita, o profeta de Deus, com uma palavra de autoridade, e começa a falar acerca da adoração a Baal, e começa a falar para o povo que o povo estava errado, que o povo deveria voltar à adoração verdadeira. Começou a confrontar Acabe e disse: Acabe, tu és o perturbador de Israel. Acabe olha para Elias primeiramente dizendo: Ei Elias, tu és o perturbador de Israel. Mas Elias aponta o dedo na cara dele e diz: o perturbador de Israel é tu e a tua família, que tem feito o povo deixar de adorar a Deus para adorar a Baal. E assim começou aquele confronto. E Elias agora, ele começa a olhar o cenário espiritual e vê uma nação decadente, vê uma nação caída, vê uma nação sem a presença de Deus. Porque a pior coisa na vida do crente, a pior coisa na vida de uma nação, a pior coisa na vida do ser humano é não ter a presença de Deus, é não ter o altar aceso. Ei, irmão, nesta noite, neste lugar, Deus marcou um encontro conosco, e Deus quer te acender esta noite. Quanto tempo faz que você não fala em línguas estranhas? Quanto tempo faz que você não chora? Quanto tempo faz que você não dobra o seu joelho e tira horas de oração? Os problemas vêm surgindo, não dá para fazer mais. Irmão, independente da circunstância, o problema que for, o teu altar tem que permanecer aceso. A tua vida tem que ser uma vida de comunhão com o Todo-Poderoso, para que as coisas possam acontecer, para que os milagres possam acontecer, para que as bênçãos de Deus possam fluir sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia que Elias lança um desafio contra os 450 profetas de Baal e os profetas de Azera. E a Bíblia diz que Elias lança um desafio: olha, chama o povo, chegai-vos a mim, nós vamos ver quem é o Deus verdadeiro, se é Baal ou se é o Senhor. Tem uma coisa: se Baal for o Deus verdadeiro, vocês vão continuar seguindo ele. Mas se o Senhor nosso Deus for o Deus verdadeiro, nós vamos voltar para Ele, vamos se reconciliar com Ele, vamos adorar Ele, vamos consertar a nossa vida, porque o nosso Deus é um Deus tremendo. E Elias faz esse desafio e é aceito pelos profetas de Baal, quem sabe também por Josafá, ou melhor dizendo, por Jezabel, e também por Acabe. E a Bíblia diz assim, que Elias chama os 450 profetas de Baal e os profetas de Azera. E diz a Bíblia que Elias lança um desafio: olha, o Deus que responder com fogo, esse é Deus verdadeiro. Nós vamos construir o altar, nós vamos colocar o bezerro sobre o altar, e aquele Deus que responder com fogo, se Baal for Deus e responder com fogo, vocês podem seguir Baal. Mas se o nosso Deus responder com fogo, nós vamos voltar à nossa adoração e vamos seguir o nosso Deus. E acharam boa essa proposta. E diz a Bíblia que os profetas de Baal, eles pegaram e construíram o seu altar, colocaram o seu sacrifício e começaram a clamar por Baal. E foram clamando, e clamaram cada vez mais. Era até o meio-dia o prazo, e eles começaram a clamar, e Baal calado. Baal não respondeu nada. Elias olhava para ele e dizia: quem sabe Baal está viajando,
Quem sabe ele está dormindo e não pode te atender agora. E eles começaram a clamar, e ele resolveu se cortar com lancetas. Foram cortando, se sacrificando, derramando seu sangue para Baal poder atender. E Baal calado, Baal não respondia nada, porque nós sabemos, porque só existe um Deus que responde. É o Deus que fez o céu e a terra, é o Deus que está aqui presente na nossa vida, é o Deus que quer te abençoar e mudar a sua história e mudar a sua situação. Louvado seja o nome do Senhor. Deu meio-dia, Elias disse: ei, para, agora chegou a minha vez. É aqui que eu quero começar a pregar agora. Elias, a primeira coisa que Elias faz é reparar o altar que estava quebrado. Aleluia. Não tem como Deus operar em altares quebrados. Não tem como Deus falar com o altar desarrumado. Não tem como Deus operar maravilhas com o altar desconcertado. Deus só opera, Deus só manda fogo, Deus só realiza milagre, Deus só abençoa quando o altar está em ordem. Porque você clama, Ele ouve, Ele atende, o milagre chega, a vitória chega, a bênção chega, a cura chega. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é fiel e Ele é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Reparou o altar que estava quebrado. O povo estava fora da comunhão com Deus. Altar desarrumado, altar quebrado. E o que me chama a atenção é que Elias, ele repara o altar. As pedras estavam fora do lugar, altar quebrado, desarrumado. O altar estava até criando o resto dele. Quem sabe os animais peçonhentos, escorpião. Tem altares, irmãos, que há muito tempo não sente a presença de Deus, há muito tempo não oferece sacrifício agradável ao Senhor. Tem altares só de aparência, mas Deus